Olá, caro telespectador, está começando mais um Penúltimas, desta vez um especial Eleições 2010. A TV UERJ Online está contactando os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro para vir aqui fazer uma entrevista com a gente. E o nosso primeiro candidato é o Ciro Garcia, candidato do PSTU. Tudo bem, Ciro? Tudo bem. Tudo bem. E aqui comigo, meu grande amigo, Yuri Franco. Olá, tudo bem, galera? Tudo bem? Então eu vou começar perguntando para o Ciro, desculpa. Ciro. Fica à vontade com esse engano, que o meu irmão chamava Silvio. Infelizmente ele não está conosco hoje porque ele faleceu há 2 anos atrás, mas uma boa. Tudo bem. Então, Ciro, o PSTU, que você foi um dos fundadores, ele veio de uma ruptura com o PT. E o PT, nessas eleições, está apoiando o candidato Sérgio Cabral. Eu queria que você falasse para a gente um pouco das diferenças entre a campanha do Sérgio e a sua, e como é essa diferença entre o PSTU e o PT. Nossa, são 2 diferenças abissais. Começar pelas campanhas, né? O Sérgio Cabral, assim como também o Gabeira, né, são candidatos a serviço de um projeto neoliberal, um projeto a serviço da grande burguesia, dos grandes grupos econômicos e, portanto, tem condições de fazer campanhas milionárias. A nossa campanha é uma campanha exatamente de um projeto alternativo de sociedade. Acreditamos na sociedade socialista, uma sociedade onde os trabalhadores que constroem as riquezas também possam usufruir dessa riqueza e, portanto, é uma candidatura dos trabalhadores sem nenhum recurso, apoiada apenas no apoio dos trabalhadores. Então, é uma diferença abissal entre nossas campanhas. Com tudo isso, nós, utilizando inclusive espaços democráticos como esse que vocês estão me oferecendo aqui no Penúltimas, né? Vamos ampliando, né, a possibilidade de dar o nosso recado. Em relação às nossas diferenças entre o PSTU e o PT, também são diferenças abissais. Eu fui fundador do PT, como vocês já disseram no início do programa, participei do PT até 92, mas em 92 nós fomos expulsos. Essa coisa de PT expulsar pela esquerda não foi agora com os radicais que formaram o PSOL, não. Vocês saíram do Bolívar? Não, nós fomos expulsos. Fomos expulsos e sabe por quê? Porque no Congresso de 91 o PT aprovou que seria contra a campanha do Fora Collor, com a justificativa de que se o Lula viesse a ser candidato, a gente indo para a rua chamando Fora Collor, estaríamos legitimando um processo de Fora Lula e por isso o PT votou contra. No momento que a sociedade já estava absolutamente incomodada com o governo do Collor de Mello, com todas as irregularidades, corrupção, e nós não respeitamos essa deliberação e fomos para as ruas fazer o Fora Collor, e por conta disso nós fomos expulsos. O engraçado é que depois o PT foi obrigado a vir para as ruas porque o povo brasileiro inteiro foi para as ruas defender o impeachment do Collor. A partir daí, ao longo da década de 90, o que aconteceu foi que o PT ele foi consolidando, né, uma visão, um projeto reformista no seu interior. E mais que isso, ele foi passando a ser um partido de sustentação do projeto neoliberal, né? Com contradições, como, por exemplo, o grande carro-chefe do Fernando Henrique Cardoso foi a política de privatizações. Mas o PT ajudou, como sócio minoritário, essa política de privatizações. Sabe como? Através dos fundos de pensão. Os fundos de pensão, Petros, a Previ, que é onde eu sou funcionário do Banco do Brasil, com o nosso fundo de pensão, Funcef, tinham dirigentes já petistas e que todos eles participavam do leilõezinho, seguravam lá um martelinho no setor siderúrgico, no setor de telecomunicações, na Vale do Rio Doce e assim por diante. Então, o PT, já desde a década de 90, deixou de ser o que era e com o governo Lula só aumentou essa diferença. Hoje o PT é um partido neoliberal, um partido que sustenta a ordem neoliberal e nós do PSTU somos um partido radicalmente contra esse modelo e defendemos um projeto alternativo de sociedade, uma sociedade socialista. Perfeito. Bom, agora focando um pouco mais ao UERJ, eu queria que você nos falasse um pouco sobre os investimentos na educação. Sabe, quais são as suas propostas na educação e quais setores da UERJ serão beneficiados? Olha, a questão da UERJ está ligada à discussão da educação como um todo. É um absurdo, por exemplo, que no último IDEB, né, que faz a aferição do desempenho, né, das escolas públicas, o Rio de Janeiro, que é um dos estados mais ricos da federação, tenha ficado à frente apenas do Piauí. É a 2ª pior educação do país. E é dentro disso aí que se insere a questão da UERJ, ou seja, na falta de verbas,
na desvalorização do profissional da educação, no salário dos professores, falta de investimentos aqui, por exemplo, para vocês terem que manter esse estúdio e o custo de vocês é com muita luta, às vezes de vocês próprios, porque não tem investimento por parte do governo. O que nós defendemos é uma educação pública, gratuita, de qualidade, e nós sabemos de onde tirar os recursos, porque não é verdade que eu não tenho. O Rio de Janeiro é riquíssimo. Por exemplo, agora mesmo, você fez toda uma choradeira em relação aos royalties do petróleo, que é apenas uma parte das receitas do petróleo, cerca de 15%. E onde é que estão os investimentos dos royalties do petróleo, por exemplo, na questão da educação? Vocês sabem? Porque não existe. Então, sem falar de outras coisas, né? Porque nós estamos falando aqui de educação. Mas, se você for pegar a infraestrutura, onde é que estão a infraestrutura em Macaé, em Caxias, acho que são beneficiadas por essa questão. Então, dinheiro existe, principalmente o dinheiro que é aplicado para pagar a dívida interna e a dívida externa do Estado. Nós temos que parar de pagar essa dívida, porque isso aí é uma das obrigatoriedades da Lei de Responsabilidade Fiscal, que do nosso ponto de vista é uma lei de irresponsabilidade social, e com esse recurso, que deixariam de engordar bolso de banqueiros para aumentar seus lucros, nós estaríamos investindo na educação, garantindo não só uma educação básica, de pública, gratuita, de qualidade, né, desde o primário até lá o segundo grau, como também aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. E então, Ciro, a UERJ também tem motivo de várias discussões por causa das cotas, as cotas raciais e as sociais. Eu queria saber como é que você se posiciona como candidato a governador sobre esse assunto. Eu sou um intransigente defensor das cotas, tanto sociais quanto raciais. Eu acho que, lamentavelmente, a cor da universidade pública do nosso país não é a cor do nosso povo. Eu tive o privilégio de ter estudado em escola pública e ter cursado universidades públicas. Eu sou bacharel em Direito pela UFRJ e sou mestre e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Porém, hoje em dia, o nível de sucateamento do ensino público é tal que não existe igualdade de oportunidades. Hoje tem condições de acessar uma universidade pública quem estuda no Santo Inácio, no São Vicente, no Santo Agostinho, os chamados Santos Milagrosos. Que é a população trabalhadora, que paga impostos, que sustenta as escolas, que sustenta a própria UERJ através de seus impostos, não tem acesso à universidade. Então, a questão das cotas, elas são de fundamental importância e no meu governo eu vou continuar defendendo intransigentemente, tanto as cotas sociais quanto as cotas raciais. Eu acho que a universidade pública tem que ter a cor do nosso povo. Eu quero a população negra do nosso estado cursando medicina, cursando engenharia, cursando direito, porque essa é um direito e inclusive uma reparação que nós temos que fazer em relação ao povo negro do nosso estado, do nosso país, que tem um débito conosco desde a época da escravidão. Bom, então com essas perguntas encerramos esse bloco e já voltamos com mais Ciro Garcia aqui conosco no Penúltimos.